que completou 12 anos. O tema de hoje é o homicídio de Elisa Samúdio, que completou 12 anos e levou o goleiro Bruno Fernandes dos gramados para trás das grades. Eu me encontrei com a mãe de Elisa, que contou como a família vive atualmente. Revelou o maior sonho do neto, Bruninho, e disse que falaria pessoalmente com o goleiro Bruno se tivesse essa oportunidade e o que ela diria para ele se o encontrasse hoje. Elisa Samúdio, um crime sem corpo que deu o que falar. Coisa que acontecer comigo, o culpado vai ser ele. Um vídeo que circulou o mundo. A própria vítima entrega ao mandante do assassinato que aconteceu. E o Bruno que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. E agora qualquer coisa que acontecer comigo, o culpado vai ser ele. Um vídeo que circulou o mundo. A própria vítima entrega ao mandante do assassinato que aconteceria poucos meses depois. Ele, um dos principais atletas em atividade na época. Chamou muita atenção o fato de uma mulher ter desaparecido, ter deixado para trás um bebê de 4 meses, que seria o filho do Bruno, e ele está envolvido em toda essa trama. Um crime premeditado, planejado, friamente executado. Uma relação casual, uma gravidez inesperada, um homicídio sem corpo. Eu acho que eles tinham certeza que o corpo nunca seria encontrado. E 12 anos depois, um caso ainda cheio de mistérios. Bruno Fernandes estava no auge da carreira. Em cárcere privado no sítio de Bruno, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Elisa foi levada pelo goleiro, pelo amigo dele, Macarrão, e pelo primo de Bruno, um adolescente, para ser cruelmente assassinada. Mais de 2 anos de investigações e um processo de 15 mil páginas. O goleiro Bruno foi condenado pelo desaparecimento de Elisa Samúdio, sua ex-amante. Um craque do futebol brasileiro sob suspeita. A polícia investiga o envolvimento do goleiro Bruno do Flamengo no sumiço da amante dele. Também que é interesse da parte do Bruninho. Por quê, Lucas? Porque amanhã ou depois, Deus me guarde, essa criança precisa de um transplante de medula. Hoje eu seria a pessoa que poderia doar isso. Né? Qual é o seu lado da história? No documentário você vai saber. O que você pode adiantar nesse momento? Eu não sou o mandante. Responsabilidade pela morte da Elisa. Cabrini, foram várias situações que aconteceram que eu não posso dizer nesse momento. E tensa, Bruno. Cabrini, cara, é uma situação que está nos autos. E quem pode responder isso para você, mais tecnicamente, é a minha advogada. Eu não vou tocar nesse assunto. Quem foi o responsável? Quem pode dizer também é o Edson Moreira, que foi o delegado do caso. Você tem alguns fatos a contar sobre o delegado? Não gostaria porque acho que não tem nada a ver com a entrevista nossa aqui. A senhora ainda tem esperança de que o corpo apareça? Eu acredito, eu tenho esperança. Dá um nó maior quando o meu neto perguntou para mim aonde que estava o corpo dela, aonde que a minha mãe está enterrada. E eu não pude dizer, não sei. Essa foi a pergunta. Ele virar para mim, como a senhora não sabe? Porque quem matou sumiu com o corpo da sua mãe. O tempo e seus desdobramentos. Em 2013, Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Os crimes, homicídio, sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele também é condenado por ocultação de cadáver, mas a pena é extinta porque a justiça entende que o crime prescreveu. Macarrão e Bola também acabam condenados. Ela não sentiu o perigo que estava correndo? Ela achou que não, né? Ela achou que às vezes o que ela sabia contra o Bruno podia neutralizar ele. O Bruno se casa novamente. A atual esposa é Ingrid Calheiros, dentista com quem teve uma filha. Depois de cumprir quase 10 anos de pena, há na justiça o direito ao semiaberto. O desejo de voltar ao futebol é como refazer os caminhos de uma pelo seu passado. Então, acho que quem sou eu para mudar a opinião? Acho que cada um tem a sua e eu respeito.
E da mesma forma que eu respeito a opinião de quem acha que eu não posso voltar a jogar, eu gostaria que as pessoas também respeitassem o meu espaço, que eu acho que tenho que ter de idade, nunca fiz nunca tive outra profissão, porque se eu não sustentar minha família, quem vai sustentar? E hoje eu vim contar uma nova história. Análise delicada do caso do goleiro Bruno e a morte de Elisa Samúdio. Aviso legal. O caso do goleiro Bruno e a morte de Elisa Samúdio é um crime brutal e complexo que causou grande comoção na sociedade. É importante abordar o assunto com sensibilidade, respeitando a dor dos familiares e amigos da vítima, e evitando qualquer tipo de sensacionalismo ou pré-julgamento. O caso envolvendo o goleiro Bruno Fernandes de Souza e o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio chocou o Brasil e o mundo do futebol. A jovem modelo acusou o jogador de ser o pai de seu filho e, após um relacionamento turbulento, desapareceu misteriosamente. Após investigações, o corpo de Elisa nunca foi encontrado, mas diversas evidências levaram à condenação de Bruno e outros envolvidos. Análise: um crime hediondo. O crime cometido contra Elisa Samúdio foi classificado como hediondo, envolvendo características como motivo vil, meio cruel e incapacidade da vítima de se defender. A brutalidade do ato chocou a sociedade e gerou debate sobre a violência contra a mulher. Impacto na sociedade. O caso gerou grande repercussão na mídia, gerando debate sobre a cultura do machismo, violência doméstica e impunidade. A imagem do futebol brasileiro foi manchada, e a história de Elisa se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero. Julgamento e condenação. Bruno foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos também foram condenados por seus papéis no crime. Questões não resolvidas. Apesar da condenação, algumas questões sobre o caso permanecem sem resposta, como o paradeiro do corpo de Elisa. Impacto na carreira de Bruno. A carreira de Bruno no futebol foi completamente destruída. Ele perdeu contratos milionários e foi condenado a longos anos de prisão. Pontos a serem considerados em uma análise. A importância de abordar o assunto com sensibilidade. É essencial respeitar a dor da família e dos amigos de Elisa, evitando qualquer tipo de sensacionalismo ou exploração da tragédia. A necessidade de combater a violência contra a mulher. O caso de Elisa é um triste exemplo da violência que muitas mulheres sofrem. É preciso discutir as causas desse problema e buscar soluções para combatê-lo. O papel da mídia. A mídia teve papel fundamental na cobertura do caso. Mas também é importante analisar como a mídia cobriu o assunto, se houve sensacionalismo e como isso pode ter influenciado a opinião pública. O sistema de justiça. O caso de Bruno levantou questionamentos sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro, como a demora na investigação e a possibilidade de impunidade. O impacto psicológico nas vítimas. Além de Elisa, outras pessoas foram profundamente afetadas por esse crime,
como seus familiares e amigos. É importante considerar o impacto psicológico que esse tipo de crime causa nas vítimas. Conclusão: o caso do goleiro Bruno e a morte de Elisa Samúdio é um trágico exemplo de violência contra a mulher. É fundamental que toda a sociedade se mobilize para combater esse tipo de crime e garantir que casos como esse não se repitam. A análise deste caso pode contribuir para uma reflexão sobre a violência de gênero, a importância da justiça e o papel da mídia na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É importante ressaltar que esta é apenas uma análise superficial do caso. Para uma compreensão mais aprofundada, recomenda-se consultar fontes confiáveis e estudos acadêmicos sobre o tema. É fundamental manter o foco na vítima e sua família, evitando qualquer tipo de julgamento precipitado ou generalização. Evitando qualquer tipo de julgamento precipitado